Olá, irmãos! Aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem aí também. Bom, os professores nos solicitaram responder algumas perguntas relacionadas à última lição que nós estudamos no domingo passado. E essas perguntas estão relacionadas ao seguinte versículo-chave, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, as perguntas são as seguintes. Pergunta número 1. Em que sentido você entende a ideia de deixar pai e mãe? A expressão é limitada ao marido ou inclui a esposa também? Entendo que aqui essas duas perguntas em uma só. E a última é, até que ponto o deixar é culturalmente condicionado? Por exemplo, pode significar uma coisa em uma cultura e outra coisa em outra. Então, no meu entendimento, eu acredito que quando o casal, tanto o homem como a mulher, deixa o pai e mãe, eles começam uma nova família. E esse deixar pai e mãe realmente é uma separação do que se refere àquela responsabilidade de você ter que responder aos seus pais, à sua mãe, aos seus pais, responder para eles tudo o que você for fazer, eles tomarem decisão por você, e isso não deve acontecer mais, porque agora a sua família, no caso do homem, é a esposa. Então tudo que ele vai tomar de decisão, tudo que o casal tem que decidir, eles têm que conversar e juntos ele toma a decisão. Claro, os pais podem servir para um conselho, você pode procurar o pai, a mãe para se aconselhar, o casal pode procurar, mas em termos de tomar decisão por você, isso não cabe mais aos pais. Então esse deixar pai e mãe realmente essa talvez seja uma forma de você sair, cortar o cordão umbilical. Isso, cortar o cordão umbilical. E realmente existe aquela separação de corpo mesmo, Você vai para um outro lugar, E é importante pensar nisso, que o casal possa ter o canto dele, o espaço dele, para que eles possam amadurecer juntos. É esse o meu pensamento em relação a isso, a essa separação, esse deixar pai e mãe. Bom, e eu compartilho, da mesma posição do Isaac. E em relação à segunda parte, da pergunta, se isso é algo aplicável somente ao homem, nós entendemos que não, que é aplicável aos dois, A esposa, a mulher também deve ter essa consciência de que quando ela se casa, agora a família dela é o esposo, e posteriormente os filhos, enfim. Então, apesar do cuidado que a gente deve ter com os nossos pais sempre, a gente tem que priorizar a nossa família, a nossa nova família. Então, a opinião mais importante vai ser no caso da mulher, do esposo, Então, eu creio que vale para os dois. Agora, a outra pergunta é sobre a questão da influência da cultura nessa questão do deixar, Até que ponto o deixar é culturalmente condicionado. Então, eu entendo que a ordem de Deus de o homem e a mulher deixar o pai e mãe, ela não é relativa, Não depende da cultura. Ela é bem objetiva, independentemente da cultura, nós temos que seguir. Mas a cultura, eu entendo que acaba influenciando sim, tornando mais difícil ou mais fácil esse deixar. Então, se a gente pegar, por exemplo, a cultura americana, onde os filhos, quando fazem 18 anos, eles já saem, a maioria já sai de casa para ir para a faculdade, morar sozinho e tal. Então, quando esse filho, essa pessoa se casa, para eles, eu imagino, que seja mais fácil essa questão do deixar o pai e mãe, porque eles já se acostumaram lá atrás a não serem tão dependentes dos pais, a tomarem suas próprias decisões, enfim, viver sua própria vida. Então, eu entendo que seja mais fácil
do que, por exemplo, no Brasil, onde agora tá mudando bastante, mas até um bom tempo atrás os filhos só saíam de casa para casar, né? Então, entendo que varia nessa questão de ser mais fácil ou mais difícil. Então é isso, gente, as nossas opiniões, né? Espero que vocês discutam aí também na casa de vocês sobre essas perguntas e cheguem a um consenso. É isso aí, tá sendo muito bom ouvir as aulas online e agora falar um pouquinho com vocês. Um forte abraço a todos. Até logo. Oi, irmãos. Oi, casais. Tudo bem? Então, nós pediram pra gente gravar esse vídeo, respondendo duas perguntas, na verdade. Então, eu vou ler rapidinho pra gente começar a falar. É necessária uma cerimônia para unir-se em casamento? No nosso ponto de vista, em relação a essa pergunta, não é necessário uma cerimônia. Por isso, porque existem muitos cartórios, né? Casais que casam em cartórios e também sobre questões financeiras, né? Então, não necessita realmente de cerimônias espalhafatosas e tudo mais. Só o simples cartório para ter o casamento em si. E a outra pergunta é como nós responderíamos à ideia de que dois jovens que moram juntos são casados diante de Deus, se têm um compromisso um com o outro, mas nunca selaram o compromisso diante de testemunhas ou no papel. Então, para iniciar aqui, a gente responde dizendo que eles não são casados, porque o casamento é assinar o papel, ir lá no cartório, é cumprir com a lei. Isso. E aqui a gente vê claramente que eles não cumpriram com essa lei. Eles têm apenas o compromisso um com o outro e com Deus. Só que eles não estão cumprindo também a lei de Deus, que é fazer com que nós cumpramos as leis do nosso país. Isso, por isso também temos a testemunha, né? Temos que testemunhar o que Deus nos ensina. Pode ser que eles usem os versículos Marcos 10, 7, que é: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma eles já não são dois, mas sim uma só carne. Aí tem o versículo: portanto, o que Deus uniu não separe o ser humano, não separe o homem. Isso é muito fantasioso, o pessoal quer deixar muito na poesia, não simplesmente na euforia do amor e da paixão. Os dois estão olhando para o outro, o cara já tem aliança e coloca a aliança dizendo as palavras se aceita ou não. Um ao outro os dois digam sim e pronto, simplesmente casaram. E sabemos que isso não está certo. Além do que, pode usar também a parte do casamento união estável. Que se está com união estável durante 5 anos, pode simbolizar um casamento. Mas sabemos que dependendo da situação, do que for, das coisas que for pertinentes à lei, isso não é considerado. Então, por isso mesmo, até para a lei dos homens já não é uma consideração de casamento. Isso. E a gente sabe que a gente cumprindo com o que Deus nos ordena, cumprindo as leis, é a forma da gente testemunhar de Cristo através do casamento. Então, é refletir Cristo através do casamento, que é uma ordenança de Deus. Isso, por isso que tem que ter a testemunha e a assinatura no papel, para ter tudo conforme a lei e também para a pessoa, uma forma de também se ter o que é certo, o casamento certo, porque senão fica uma coisa vaga, não existe compromisso, por mais que elas estejam falando que é um compromisso entre os dois. Aí simplesmente já respondemos a questão que não são casados. Então essa é a nossa opinião em relação a isso. Tá certo? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Eu espero que todos estejam bem, saudades de estarmos todos juntos. Nós estamos aqui para responder uma pergunta que o Weber passou para a gente, na verdade algumas perguntas, né, sobre os assuntos das aulas que nós estamos tendo. Então vamos lá. Eu vou ler as perguntas e aí a gente discute. Ok. O que constitui o casamento? A união sexual define o casamento ou consuma o casamento? Em outras palavras, a relação sexual constituiu um casamento diante de Deus? Se um casal deixa pai e mãe, faz votos de casamento, mas não consuma seu relacionamento, é casado biblicamente? E aí, amor? Perguntas boas, hein?
Veremos nos próximos episódios. Não, agora mesmo. A primeira pergunta, então, é... O que constitui o casamento? Acho que o casamento é tudo, né? É o marido e mulher, é a família, é o dia a dia, é o amor um pelo outro, é a vida sexual, a cumplicidade, o companheirismo, é o homem amando a mulher. Sim, e a mulher sendo submissa ao homem. É. Viu? Vai lavar a louça. A união sexual define o casamento ou consuma o casamento? Eu acho que ela consuma o casamento. Eu acho que a gente tem um assunto longo aí. Porque, na verdade, essa questão de consumar, ela levanta uma dúvida. Ou pelo menos uma pergunta. Se a pessoa, o homem ou a mulher, antes de casar, ele teve relacionamento sexual com outra pessoa, que não é o marido ou esposa, ele casou com essa pessoa antes do casamento? Sim. Sim e sim. Ao meu ver, sim. Mas aí fica pra vocês, mas eu vou resumir rapidinho. Eu acho que o que consome um casamento, consuma o casamento, e consome também, mas o que consome o casamento é o ato sexual. E eu acho assim que quem teve uma relação sexual fora de um casamento dito com a bênção do Senhor, tudo certinho, teve sim um casamento com essa pessoa que ele ou ela teve relação. Mas ao mesmo tempo eu acredito que Deus ele faz tudo novo de novo. Então, se a pessoa se arrependeu, não casou com essa pessoa, mas veio a casar com outra pessoa, eu acredito que Deus pode fazer um novo ali. Mas é a minha opinião. Ok, vamos para a próxima. Em outras palavras, a relação sexual constitui um casamento diante de Deus? Então, é só o sexo? Ou, no meu entendimento, essa pergunta, a resposta para ela é não. Então, na verdade, ele fala assim, constitui um casamento. Então, constituir, não. Consumar, sim. Eu acho que o consumar, sim. Sim, consumar, sim. Realmente, consumar, sim. É isso mesmo. É isso, mas constituir, não. Pode ser, eu tenho um exemplo bem rápido, de uma moça que, quando casou, ela não conseguiu consumar seu casamento durante a lua de mel. Eles passaram a lua de mel inteira orando, ela travou, ela não conseguiu. Então, ela só foi consumar o casamento depois de um bom tempo aí conversando e orando, né? E por outro lado, eu também já vi gente falando que depois de um casamento, de uns anos de casamento, o marido não conseguiu mais ter relação sexual por motivos de saúde. E isso fez com que eles vivessem anos sem ter uma relação sexual, mas estavam casados. Mas ele foi consumado antes. Né? Se esse homem com esse problema sexual, a esposa falecesse, ele conhecesse uma outra pessoa, eles se casassem, mas eles não conseguissem ter relação sexual por causa desse problema, eles não se casaram? Eu acho que nesse caso não, porque ele já era bem velhinho. Então, né, aí já é mais o caso da idade. Pensa. Então, se um casal deixa pai e mãe, faz volta de casamento, mas não consuma seu relacionamento, é casado biblicamente? Não. Não. Mas é difícil. Aí fica para vocês discutirem. Mas a gente já deu as nossas opiniões aqui, gente. Bom dia, até mais. Até mais, gente. Olá, casais. Olá, casais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula nossa e vocês acabaram de assistir 3 vídeos, né? 3 casais comentando alguns assuntos a respeito das aulas que nós já tivemos e espere, você pode ser o próximo casal a ter essa tarefa. O Weber vai escolher aí alguns casais em alguns momentos, eu também, a Lília, o Eli, enfim. Nós combinamos de que vocês possam participar também das aulas, né, falando, já que a gente não tem essa oportunidade de fazer isso juntos, ao vivo, pelo menos com esses vídeos. A gente tem tentado fazer com que vocês participem das aulas, e esse livro que nós estamos estudando, ele tem muitas partes para discutirmos, para conversarmos. Ele é um livro bastante profundo, então no final desse vídeo a gente vai dar mais detalhes de como a gente pretende fazer isso. Mas uma alternativa, a Sandra já está falando, a gente vai escolher alguns casais para responder algumas perguntas sobre a lição que estivemos aprendendo, mas depois tem novidades aí também para vocês
participarem de uma vez por todas, tá bom? Então, vamos orar para começar a nossa aula? Vamos orar? Obrigado, meu Pai, por este dia, pelo teu cuidado para conosco. Por favor, pedimos a tua direção sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja à frente das nossas decisões, guardando-nos, amparando-nos, dando-nos, ó Pai, discernimento, e que o Senhor possa ser glorificado, ó Pai, através das nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Então, vamos lá. Bem, pessoal, então, conforme nós já conversamos, nós estamos iniciando hoje o capítulo 4. Este capítulo, então, tem o título Lições da Queda e a Tragédia do Pecado. O autor, ele conta uma história pra gente dessa questão toda sobre a tragédia do pecado. Eu não sei quem já assistiu esse filme do Milagre de Dunkerque. E ele narra a história de soldados que foram encurralados numa praia. Eles não tinham como fugir, o exército alemão dominaram a França, e eles ficaram entre o exército alemão e a praia. E aí o autor ele conta uma coisa interessante, que ele fala que com o mar às costas, 400 mil jovens soldados iam morrer ou acabar como prisioneiros de guerra em campos de concentração. E aí ele cita aqui o primeiro-ministro da Inglaterra, otimista, mas ele sabia que precisava de um milagre. E aí é interessante que civis, outros militares, meio que sem ordens nenhuma, mas eles resolveram sair. Então, pequenos barcos corriam o risco de sossobrar. As forças alemãs de artilharia, apoiada por aviões e navios, tentavam afundar o maior número possível deles, mas muitos voluntários trabalharam até a exaustão, como os 2 civis que passaram 17 horas remando sem parar, levando as tropas das praias de Dunkerque até os navios de resgate que esperavam em mar aberto. No fim da empreitada, contaram-se 861 navios na esquadra que evacuou cerca de 338 mil soldados. Houve ali um milagre. O milagre de Dunkerque aconteceu com um barco de cada vez, fazendo o que podia para resgatar vidas, resgatar famílias. Essa ideia, então, a gente está precisando, e o autor coloca dessa forma, que estamos precisando de um resgate de vidas e de famílias nos dias de hoje. E por que nós precisamos de um resgate de vidas, resgate de famílias no dia de hoje? E é aí que começa a nossa aula efetivamente. Gênesis capítulo 3 vai contar-nos toda a história da queda do pecado. Vamos ler esse capítulo de Gênesis 3. A Sandra vai ler para a gente. E, aliás, esse texto, fiquem também com essa base para vocês estudarem aí durante a semana, e as perguntas vão ser relacionadas a esse texto todo, de Gênesis capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 13. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: O que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, como o Weber já disse, esse trecho fala sobre as origens da tentação e do pecado, que é o que nós vamos estudar agora nesse capítulo 4, e depois, logo mais à frente, no capítulo 5, o restante do capítulo 3 de Gênesis fala sobre, então, a esperança da redenção. O autor coloca, inclusive, que esse capítulo 3 de Gênesis é como se ele fosse um resumo da história do universo, porque ali acontece tudo, né? Acontece a queda, acontece o pecado, mas Deus revela ali o seu plano de redenção, o plano que ele já tinha, que começava em Cristo, né? E culminava com a ressurreição de Cristo. Ele vai trabalhar bastante o que acontece com a família como resultado da queda, e também depois como Deus promete usar tudo isso em seu plano de redenção. Os efeitos da queda, eles foram desastrosos. E aí está aí um texto segundo Augusto Nicodemos, vamos ler aí junto aí, tá bom? Os efeitos da queda do homem se revelam particularmente malignos na área sexual e na área do casamento. A queda do homem afetou primeiramente a sua família, e é nela que nós vemos as manifestações mais hediondas do pecado: adultério, abandono, estupro, espancamento, mentiras, fingimentos para com as pessoas que juramos amar e ajudar. Desculpem aí os erros de digitação, e tem até um errinho de português ali, mas perdão. Então, como eu até disse há pouco, né, e o autor coloca que, na verdade, tudo o que aconteceu não terminou com o plano que Deus tinha para nós. Deus, ele não ficou perdido com tudo o que aconteceu. Na verdade, ele tinha um plano de resgate que culminou na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Nós falamos bastante nas aulas anteriores sobre o propósito de Deus na criação do homem e da mulher, que era refletir a imagem de Deus. E mesmo após a queda, a imagem de Deus no ser humano, ela não foi eliminada. Então, como a Sandra falou, Deus tinha um plano de resgate para a humanidade. Vamos abrir? Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18, e depois Colossenses capítulo 3, versículo 16. Em Efésios 5,18, a parte B, na verdade, né, diz: mas enchei-vos do Espírito. E Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora, então, fazemos parte desse plano, quando cheios do Espírito Santo, acabamos de ler em Efésios capítulo 5, versículo 18, e também da palavra, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 16. E aí nós resgatamos vidas, né? Uma vida de cada vez para serem feitas à imagem de Deus, né? A gente vê aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas, e só, né, reforçando o que o Weber já falou, então, mesmo com a queda, mesmo com o pecado, nada disso frustrou os planos de Deus e nem mesmo rebaixou os seus padrões para o casamento. Sim. Através do Espírito Santo e da palavra, nós podemos conhecer, saber e viver um casamento conforme Deus planejou, apesar do pecado. A palavra de Deus e o Espírito Santo nos auxilia nesta missão. A partir de agora, então, a gente começa a falar efetivamente da ação de Satanás sobre a questão da queda, propriamente dita. O inimigo da nossa alma, ele vê na família o reflexo da glória de Deus, que ele tanto odeia, por isso luta para ofuscar o esplendor daquilo que fomos criados para refletir. E aí a gente pode ver, né, tudo isso que acontece na sociedade atualmente, como nos vídeos que vocês puderam assistir, as questões que foram levantadas ali, são questões que ocorreram e ocorrem nos casamentos hoje em dia, nos relacionamentos hoje em dia, tudo isso fruto da queda, né? Fruto do pecado, fruto desse momento que nós estamos agora conversando aqui sobre ele, aprendendo um pouquinho sobre ele, lá da queda, né? Do que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. É interessante, né? Acho que a gente não nos atentamos para tantos detalhes, né? Quando a gente começa a estudar com muita calma para isso, né? Satanás vê na família o reflexo de Deus. E aí a gente começa a entender por que a família literalmente tem sido tão atacada, porque os relacionamentos têm sido tão mudados, deturpados, e a gente vê claramente a ação diabólica para realmente acabar com isso, né? Destruir essa questão toda. Então, quando nós vemos tudo isso que nós estamos comentando aqui agora, nós precisamos ter sempre em mente e ter sempre isso muito vivo na nossa vida conjugal, que há uma guerra espiritual de impacto eterno cercando os nossos relacionamentos familiares. Então, Satanás procura de todas as formas deturpar os propósitos de Deus para o casamento. Lembram lá das primeiras lições, quando nós estudamos, que nós vimos que os propósitos de Deus para o casamento, eles culminam sempre na glória de Deus. Então, por isso que Satanás coloca tanta coisa que a gente vê aí, né? Brigas, divisões, problemas. A maioria dos problemas que nós vemos começa nos relacionamentos, né? E Deus tem um plano perfeito, e Satanás tenta atacar esse plano de Deus. E tudo isso começou, então, dessa forma que o Weber vai estar conversando agora com vocês. É interessante que o autor também cita que depois dos primeiros 2 capítulos iniciais de Gênesis, onde é descrito toda a beleza da criação de Deus, né, as coisas belas, enfim, todo o poder de Deus, tantos detalhes, né? E aí, no final disso tudo, do capítulo 2, ele olha para tudo que tinha criado e vê que
Era bom, muito bom. Mas então existe uma transição a partir desse ponto. Está lá em Gênesis 2:25, só para vocês situarem que é daqui a partir desse ponto, que é o que a gente vai focar nessa aula, com mais detalhes na próxima aula, mas enfim, só essa introdução para a gente entender um pouco essa transição sombria em relação à questão agora dos efeitos da queda. Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Tem uma coisa bem interessante aqui no texto, e ele vai falar exatamente dessa parte que os dois estavam nus e sem vergonha. E aqui é citada no texto que a palavra nus, no capítulo 2, versículo 25, ele no hebraico soa como a palavra sagaz. E aí, capítulo 3, versículo 1, a serpente era mais sagaz. Então, assim, basicamente é o seguinte, esta palavra nus, elas são homônimos, ou seja, duas palavras distintas, mas escritas da mesma maneira, como a palavra manga em português, né? Você pode ter a fruta, a manga e a manga da sua camisa, é o que ele cita. Então ele fala o seguinte, que o efeito desse jogo de palavras para o leitor original seria como uma mudança na música de fundo num filme que prepara o espectador para um perigo iminente. É como se o homem e sua esposa estivessem nus e sem vergonha, enquanto a serpente era nua, esperta, sagaz e sem vergonha, mais que qualquer outra criatura. É interessante, né? Como são detalhes que, quando nós lemos, passamos direto e não nos atentamos, né? Ele ainda observa que a nudez do casal representava o fato de que era inocente para com o mal, sem saber onde as armadilhas estavam postas. Embora Satanás soubesse e viesse a usar toda a sua sutileza para tirar proveito da sua integridade. Então, é interessante nós observarmos tudo isso e pensarmos, né, que essa questão nós já vimos lá nos outros capítulos, né, nos capítulos anteriores, nas lições anteriores e em outras aulas que nós já tivemos, essa questão de que os dois estavam nus e não se envergonhavam, porque havia ali uma transparência entre os dois, né? Uma pureza transparente entre os dois. E aí, quando o autor coloca essa questão da palavra no original e de pensar que a serpente ela já tinha essa sagacidade do lado oposto, né? Do lado já para o mal, para trazer o homem para o mal, para fazer com que o homem caísse. Isso é muito interessante. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10, ele fala, então, vai citar, não precisa ler agora, que a serpente é a manifestação visível de Satanás, o anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11, 14. O texto nos instrui em muitos níveis, mas o foco será o impacto que a queda teve no plano divino para a humanidade e especificamente para a família. E a partir do próximo domingo, será então tratado aqui o ciclo da vida da tentação, cada passo, o percurso do pecado, outras características do pecado, a dúvida, a negação, o desejo, tudo isso a gente vai começar a abordar a partir da semana que vem, ok? Antes da gente falar depois da segunda parte,
que seria a questão sobre o triunfo da graça, o plano perfeito de Deus. Ok? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é completa, a tua palavra é viva e eficaz e ela vem trazer-nos ensinamentos tão preciosos para o nosso dia a dia, para a nossa vida em todos os aspectos. Pai, nós te agradecemos por cada casal que está assistindo essa aula, por todos que têm acompanhado essa trajetória de estudos e pedimos que o teu Santo Espírito venha trabalhar em cada casal, que possamos ter desejo de aprender mais, que possamos ter desejo de conhecer melhor o Senhor e cumprir o teu propósito na nossa vida conjugal. Se com cada um, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade e agradecemos porque o Senhor tem estado conosco. Obrigada, em nome de Jesus. Amém.